Pessoal, APA, Área de Preservação Ambiental. APP, Área de Preservação Permanente. São formas de proteger biomas e ecossistemas. Por exemplo, Fernando de Noronha é uma APA. É uma APA. Você pode visitar Fernando de Noronha? Claro que pode. Claro que pode. É permitido lá atividade econômica? Claro. Você pode pegar aí 50 mil reais e se hospedar por uma semana no hotel 6 estrelas em Fernando de Noronha. Né? Eu, como sou um mero mortal, para onde que eu vou? Caruaru. Aqui pertinho. Não é verdade? Mas é possível ir para Fernando de Noronha? É. Agora, o que é uma APP? Uma APP é uma área de preservação permanente. A mão humana não pode tocar lá, a não ser para pesquisa científica. Ah, eu quero passar férias na Ilha de Trindade. Não, filho, você não vai. Só quem pode chegar lá é a Marinha. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. É a 14. Não é apenas a dimensão do desmatamento em curso na Amazônia que preocupa, vírgula, mas também os prejuízos à biodiversidade advindos desse desmatamento, bem como o aumento da grilagem de terras públicas. E aí? Certo. Certo. Não tem nem como o cara errar isso aí, né? Grilagem, né? Vou explicar. Vamos lá. Pessoal, apareceu um termo aí para você. Grilagem. O que é grilagem? Mas tem a ver com grilo mesmo. É, tem tudo a ver. Grilagem. Falsificação de documento público de posse de terras, né? Ou de terra. De maneira bem simples, só para você entender. É a falsificação de documento público de posse de terra. O que é grilagem? Grilagem vem do termo grileiro. Grileiro. O que é esse cara? É um falsificador. É um falsificador. O que eles faziam e fazem ainda, né? Principalmente nos confins da Amazônia, áreas distantes. Eles pegavam um papel, falsificavam um documento, colocavam dentro de uma caixa e enchiam de grilo. E esse grilo, ele, acho que é as fezes, eu não sei, ou eliminava algum elemento dele lá, que eu não sei explicar agora. Mas a quantidade de grilos dentro da caixa amarelava o papel. Aí dava ideia de um documento velho, antigo. E aí o cara chegava lá e dizia, ó, essa terra aqui que você tá é minha. Viu? Então pega o beco. Isso é grileiro. Beleza? Isso é bem coisa de brasileiro, né? Não é verdade? Né? Brasileiro é safo, né? É mala, é malandro, né? Lá fora, os caras pensam em quê? Sei lá, vamos fazer uma robótica. Aqui os caras, eita, vamos falsificar um documento com grilo. Né? Beleza? Entendeu aí, parceiro? Então, grilo tem tudo a ver, tá? Vamos lá. Vamos avançar. 13. 13 não, desculpa. 15. Eu pulei a 14 não, né? Ah, tá, eu fiz agora. 15. Atualmente, divide-se a economia mundial em países desenvolvidos, emergentes e menos desenvolvidos. Tá aí, beleza? Beleza. Sendo os conceitos de emergente e subdesenvolvimento similares. E aí? Errado. Emergente e subdesenvolvido não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Olha só. Não, é isso que eu vou falar agora. Vou falar agora. Não, não está. E eu vou explicar o porquê. Ele perguntou assim, se essa classificação está desatualizada. Não, não está. Beleza? Então aqui.
quanto à classificação dos países. Quanto à classificação dos países. Beleza? Pessoal, os países podem ser subdivididos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eles podem ser subdivididos em 3 categorias. Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Vamos lá. Em 3 categorias. Desenvolvidos. Emergentes e subdesenvolvidos. Beleza? O Brasil, década de 80 e meados dos anos 90, era subdesenvolvido. Mas nós evoluímos, inclusive nos indicadores sociais, de baixo nível de desenvolvimento humano para médio nível de desenvolvimento humano. Houve uma evolução? Sim. Por isso que o Brasil é um país emergente. O que emerge? É o que sobe. O que é um país subdesenvolvido? Só vou falar país ótimo para morar, viu? Nigéria, Libéria, Etiópia, Somália, Angola, Ruanda. Só país bem legal. País desenvolvido. País desenvolvido. Noruega, Islândia, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, França, países desenvolvidos. Beleza aí? Então, isso não tem nada a ver com isso. Quando a questão diz que emergentes e subdesenvolvidos se confundem, isso está errado. Agora, a pergunta do meu colega aqui, né? Professor, quanto a essa classificação? Ela está desatualizada? Não, ela é bem atual. É porque tem outro tipo de classificação, que é quanto à linha do desenvolvimento, que divide esse mesmo grupo de países aqui, esse mesmo grupo de países, em 2 categorias. Norte, desenvolvido, e Sul, subdesenvolvido. Norte desenvolvido e Sul subdesenvolvido. A linha do desenvolvimento. Ok? Sim. Imposta pelos Estados Unidos. Vamos lá. Norte desenvolvido e Sul subdesenvolvido. Veja que eu coloquei um N maiúsculo e um S maiúsculo, porque essa é a linha do desenvolvimento. Se fosse N e S minúsculo, seria localização geográfica, e só. Tá? É só isso que você precisa saber. Só isso mesmo, professor? Só. Depois, se você quiser saber mais, quando você estiver na Polícia Militar de Alagoas, você faz vestibular para Geografia e vai fazer uma faculdade de 4 anos. Beleza? Mas, por enquanto, lembre-se da classificação dos países em desenvolvidos, emergentes, subdesenvolvidos, ou também em norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Tranquilo aí? Posso avançar? Vamos lá. 16. 16 é boa, velho. A 16 a gente vai trabalhar com regionalização brasileira. As formas de regionalizar o país. Beleza? Então vamos lá. Diz assim, ó, a divisão regional do Brasil em 5 macro-regiões de planejamento. É uma referência para o ensino da geografia atualmente. Entretanto, para a compreensão das dinâmicas atuais de uso e reorganização do território nacional, é necessário abordar as novas regionalizações, como a divisão por complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E a divisão em 4 regiões, concentrada, Centro-Oeste, Amazônia e Nordeste. Certo. Pode colocar certo aí. Beleza? Pessoal, ele está falando aqui de regionalização, tá? Deixa esse papel aqui, vamos nessa. Regionalização. Beleza. Basicamente a gente tem 2.
Basicamente a gente tem duas. Basicamente, tá? Eu vou falar depois uma terceira. Nós temos a divisão oficial do IBGE. Se ela é oficial, meu amigo, só o IBGE pode fazer. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Oficial. Que divide o Brasil nas 5. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Aqui a gente conhece. Beleza? Aqui a gente não vai ter tempo, e não tem, porque aqui tem que potencializar mesmo, e tem que dar porrada em cima das questões. Depois, se você quiser, pesquisa o mapa. Só para você ver o mapa. Mas também não há essa necessidade. Tá? Essa daqui é a divisão não oficial. Mas veja, eu disse que ela é não oficial. O fato dela não ser oficial, eu não estou dizendo que ela não é válida. Eu não estou dizendo que ela não é aceita. Eu falei isso? Não, não falei isso. Ela é válida, ela é aceita, mas ela não é oficial. Ela é difundida nos meios de comunicação, na mídia em geral e entre pesquisadores. Historiadores, geógrafos, biólogos e por aí vai. Tá? Essa divisão aqui não oficial, ela pode dividir o Brasil em complexos regionais, ou, que pode vir na sua prova, divisão geoeconômica. É a mesma coisa. Tá? Ou pode dividir também o Brasil em 4 Brasis. Nessa geoeconômica, nós temos a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Beleza? Estão entendendo até aí? Pronto. Nessa aqui, são as mesmas regiões, só que com uma a mais. Que região a mais é essa? É a região concentrada. Essa região concentrada, ela vai envolver basicamente os estados de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, o Sul e o Sudeste. Todo. Beleza? Sul e Sudeste. Por que concentrada? E lembre-se disso. Porque a região concentrada concentra os melhores serviços e as melhores técnicas, as melhores indústrias do país. São Paulo tem a metade da mão de obra do Brasil na informática, na tecnologia da informação. Populacional também? Oi? Populacional também. Não, eu estou falando técnico-científico. Beleza? Claro que a região sudeste é a mais populosa do país, obviamente. Beleza, galera? Tranquilo? Mas lembre-se para essas características econômicas. Tranquilo? Beleza? Agora vejam, cuidado com esses números, tá? Eles são válidos. 1/3 do PIB, 1/4 da renda per capita, 1 bilhão de dólares, não sei de quê. Como diz a minha avó, esses números variam. Na verdade, eles são variáveis. Então, para a banca cobrar um número desse, ela tem que te dar a informação lá em cima para mais para frente cobrar o que ela realmente quer. Ela não vai te perguntar, responda certo ou errado. A balança comercial brasileira fechou o primeiro trimestre de 2017 com 1,3 trilhões de dólares de superávit primário. Pomba da peste. Como é que você vai saber isso? É informação muito ampla e muito solta também. Beleza? Vamos avançar? Vamos lá. A gente vai para 17, né? Vamos nessa. A manutenção do parque industrial brasileiro na região sudeste e a expansão do agronegócio concentram a maior parte das cidades médias, entre 100 mil e 500 mil habitantes, na região mais desenvolvida do país, no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A questão está errada. A maior parte das cidades médias, elas vão se concentrar mais no interior do país. E não nesse eixo Rio, São Paulo, Minas. Beleza? Vamos avançar aí. Potencializar as questões.
18ª. Fragmentação urbana do tecido sociopolítico espacial brasileiro. Na matéria da geografia, refere-se à territorialização de favelas pelo crime organizado, como um fator de desordem na escala da cidade como um todo. Muita gente leu e disse, que porra é essa? Né? Não entendi nada. O que ele está dizendo aqui nessa questão? A fragmentação urbana, ou seja, a segregação espacial, tá? Vou apagar aqui. A segregação espacial. Essa questão está falando de uma característica muito comum dos centros urbanos brasileiros. Que característica comum é essa? A famosa segregação espacial, né? Segregação espacial ou segregação residencial. Tanto faz. Nos centros urbanos, a diferença entre bairros de ricos e bairros de pobres, ela é mais latente, está na cara. Favelas, processo de favelização. Por mais que você não tenha entendido o começo da questão, no final ele diz assim, ó. Ele fala assim, refere-se à territorialização das favelas pelo crime organizado, ou seja, o crime organizado usando a favela como território dele. Ou seja, se não tem a mão do Estado, o crime toma conta. Beleza? Aí diz o seguinte, como um fator de desordem na escala da cidade como um todo. Ou seja, o problema do crime organizado na favela vai se restringir só à favela? Ele vai atingir toda a cidade, sim ou não? Então a questão está o quê? Certo. Agora, nível hard aí, viu? Nível hard. Se fosse um videogame, muita gente já tinha perdido umas 4 vidas, né? Beleza? Vamos avançar? Vamos na 19. A sociedade se distribui sem uniformidade no espaço devido ao resultado de uma seletividade histórica e geográfica. Nesse sentido, para o entendimento adequado dessa distribuição espacial, é necessária a dissociação entre tempo e espaço. E aí? Pessoal, ele está dizendo o seguinte, que para você entender como as cidades são hoje, os problemas urbanos, você tem que separar a questão histórica, o tempo, do espaço que elas ocupam. Não, as favelas hoje, elas são uma consequência do tempo e da história. É simples isso. As favelas no Rio de Janeiro, elas nasceram lá na década de 40 e 50. E ó a zorra que está agora. Eu vou separar a história disso aí das favelas? Não. Porque as favelas, elas nasceram como reduto de quê? Negros e pobres. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. Então 19 é erradíssima, né? Vamos para... Se trocasse dissociação por associação, para o entendimento adequado dessa distribuição espacial, é necessária a associação entre tempo e espaço. Certo, velho? Seria certo. A associação entre tempo e espaço. Certo. Beleza? Seria perfeito. Mas essa altura do campeonato, faltando poucos dias para a prova, pare de trocar as coisas, viu? Pare de viajar. Deixa as drogas. Vamos lá. A gente vai para 20, não é isso? Pessoal, a 20 também tem um texto introdutório que explica o que é urbanização. Eu não vou entrar nesse mérito. Você vai direto para o comando, tá? Vamos lá. 20. Dúvidas? Não? Tá com alguma dúvida, Igor? Ah, tá tranquilo, né? Vamos lá. O crescimento demográfico das grandes cidades
dos núcleos urbanos e seus arredores gerou processos de conurbação. Vou imitar agora o professor de vocês, o Caê de português. Grifa conurbação. Estou falando sério. Beleza? Daqui a pouco eu explico isso, tá? Não vamos explicar isso agora não. Uma integração física das manchas urbanas que não se conectam por fluxos oscilantes diários de trabalhadores. Você olhou essa caixão aqui e está dizendo assim, santo Deus, não vem assim na minha prova, né? Essa é a questão para você, segura na mão de Deus, filho, e vai. Né? Essa é aquela prova que o CESP pega e diz assim, capeta, faça. Né? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, o crescimento demográfico das grandes cidades, dos núcleos urbanos e seus arredores, gerou processo de conurbação. Uma integração física das manchas urbanas, que não se conectam por fluxos oscilantes diários de trabalhadores. Antes da gente responder isso aí, calma, antes de responder, vamos ver aqui no quadro como é que isso funciona. Tá? Ele falou o seguinte, primeiro, ele falou de um processo conhecido como conurbação. Beleza? Conurbação. O que é isso? É um conceito dentro do tema urbanização. Tá? Conurbação, de maneira bem simples, é a junção entre duas ou mais cidades vizinhas. Pessoal, eu estou falando isso daqui a grosso modo, tá? O conceito não é tão simples quanto parece, mas é só para você entender. Conurbação ocorre quando as cidades crescem tanto que chega uma hora que você não sabe mais onde termina uma e onde começa a outra. Isso é conurbação. Isso daí vai se chamar o quê? Região metropolitana. É a região do ABCD de São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Recife, pronto, Recife, Olinda. O que acontece? Eu tenho uma cidade e tenho cidades menores ao redor. E elas se conectam a partir do processo de conurbação, ou seja, os bairros vão aumentando de tamanho. Eles vão aumentando de tamanho. Chega uma hora que você não sabe mais onde começa uma e onde termina outra. Aqui houve um processo de conurbação. E a questão diz o seguinte, que entre essas cidades não tem um fluxo oscilante diário de pessoas. O que ele falou? Estão começando a entender o que eu estou falando? Pronto. Ele está dizendo que não tem, nessas regiões, migração diária de pessoas. Isso está certo ou está errado? Está errado, velho. Tá vendo? O que foi que eu fiz agora? Nada. Eu traduzi a questão. É só o que você precisa fazer lá no dia. Pessoal, sabe o que foi que ele falou na questão aí com esse fluxo oscilante diário de pessoas? Ele disse isso aqui, ó. Migração. Pronto. Pendular. Mas isso aí é outra questão, beleza? Migração pendular. O que é migração pendular? Você vai e volta. Por exemplo, o cara que sai todos os dias de Rio Largo, vem para Maceió, trabalha e volta à noite para casa. Por que pendular? Lembra o pêndulo de um relógio. Vai e volta, vai e volta. Todo santo dia. Isso ocorre principalmente entre regiões metropolitanas em que houve conurbação. Cidade dormitório também. Beleza? É o que a galera do Benedito Bentes faz todo dia. Se fosse uma cidade. Beleza? Mas ali não há migração, porque eles estão dentro da mesma cidade. Isso na teoria. Né? Porque na prática, como é bairros do Brasil inteiro, o cara tem que sair um dia antes, né? Para chegar no trabalho. Beleza? Tranquila a questão aí? Agora ficou, né? Vamos avançar. Vamos nessa. Então, 20 está errado, né? Vamos para 21. Cadê? 21. Caracteriza-se por metrópole
A cidade cujo crescimento urbano é acentuado. E aí? Até aí, beleza? Beleza, né? O que conduz à absorção de aglomerados rurais e de outras cidades vizinhas e forma a área de conurbação. E aí? Certo, pô. Certo. Olha só, ele diz o seguinte, ó. Cujo crescimento urbano é acentuado, que conduz à absorção de aglomerados rurais. Pessoas que vêm do interior, e muitas vezes essa conurbação, a cidade cresce tanto que ela ocupa áreas que antes eram rurais. Aqui em Maceió isso está acontecendo hoje em dia. Benedito Bentes. A área de cana, a área que era utilizada para o plantio de cana lá, os caras estão fazendo o que agora? Casa. Casa. O verde passa a deixar de existir, tem as moradias. As moradias. Uma coisa só interligada. É, porque você tem uma interligação entre uma cidade e outra. Beleza? Tranquilo aí? Ficou suave isso aí? Vamos lá. Vamos passar aí para... É 22, né? Vamos lá, 2 patinhos na lagoa. E essa é mais velha que o que eu falei, né? Vamos lá. As regiões produtivas. Ah, essa aqui é sobre agricultura, tá? Agronegócio. Agronegócio não é importante, é muito importante. Porque é quem sustenta boa parte da economia brasileira. Quem já viu na televisão, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Não é verdade? Vamos lá. As regiões produtivas do agronegócio brasileiro são competitivas no mercado global de commodities e caracterizadas pela especialização produtiva, que atende a parâmetros internacionais de qualidade e de custos. Certo. Pessoal, eu pergunto, o agronegócio brasileiro, ele se adequa, ele procura se adequar à realidade econômica interna do Brasil ou procura se adequar aos padrões exigidos no mercado internacional? Lembra quando teve aquela crise lá da carne? Não é nem da vaca louca, é da carne de papelão. A carne de papelão aqui no Brasil, Polícia Federal e tudo mais. Meu amigo, a Coreia do Sul é um dos grandes compradores da gente. A Rússia também disse assim, carne do Brasil, porque não está mais atendendo aos padrões que nós exigimos. A Coreia do Sul disse assim, vem cá os melhores estudiosos de vigilância sanitária daqui, da Coreia do Sul. Entra no avião sul-coreano do governo, vai lá no Brasil e vê que merda é essa. Os caras vieram aqui, colocaram aquela roupa de astronauta, entraram no frigorífico com a prancheta aqui, ó, e anotando tudo para ver se estava dentro dos padrões internacionais. Beleza? Tranquilo aí? Lembram que são commodities, né? Produtos de origem primária que podem ser cotados nas bolsas de valores. Me dá um exemplo de commodity, professor. Soja, milho, café, laranja, petróleo é uma commodity. Beleza? Você está vendo o Globo Rural, vamos ver quanto é que está o café com nilon não sei aonde. A arroba do boi gordo não sei aonde. Isso é uma commodity. Beleza? Vamos avançar aí. 23. A 23 diz assim, ó. A produção agrícola cresceu em decorrência do aumento da área plantada. Essa é a? Essa é a 24, é? Ah, tá, tudo bem. Mas eu tô lendo a questão correta. Não? Ah, tá, desculpa. Achei. É que ela tá sem número aqui na minha. Vamos lá. Para atender, não é isso? Vamos lá. Para atender principalmente o mercado internacional, adotam-se nas áreas do bioma cerrado os modelos de ocupação do território e de produção desenvolvidas pelo agrobusiness nos países centrais do capitalismo global, que favorecem a produção em larga escala, intensiva em tecnologia, a partir dos latossolos de média e alta fertilidade. Parece que está certo, mas está errado. O que é que está errado? Média e alta fertilidade. Pronto, vamos lá. E além disso, o solo do cerrado não é um solo de alta fertilidade não, tá? Ele é um solo ácido. Por isso que ele precisa de muitos insumos. Então, o erro da questão está em dizer que é de média e alta fertilidade. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos na próxima agora. Agora sim, a 24.
4, não é isso? Vamos lá. A produção agrícola cresceu em decorrência do aumento da área plantada e da utilização de técnicas mais modernas, aumentando também a participação do país no comércio internacional. E aí? Certinho. Não tem nem o que discutir essa questão. Beleza? Bom, então aí a gente encerra a parte de agricultura. Vamos entrar agora em indicadores sociais. Indicadores sociais. Pessoal, um indicador social bastante utilizado hoje em dia, ninguém nunca ouviu falar. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano que foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Beleza? O IDH, ele avalia 3 características principais para atribuir uma nota, de 0 a 1. Lembre-se, não tem país nenhum do mundo com a nota máxima 1 e não tem nenhum país do mundo com a nota mínima 0. Mais de 180 países avaliados. O Brasil está ali no meio, 70 e pouco ali a posição nossa. Nós somos IDH médio. Qual é a nota do Brasil? Em torno de 0,700 alguma coisa. Tá? Beleza? Tranquilo? Quais são os aspectos que o IDH avalia? Primeiro, expectativa de vida. Segundo, escolaridade. Ou seja, se um país tem muitos analfabetos ou não. O Japão, qual é o índice de analfabetismo no Japão? Eu peguei pesado também, né, o exemplo? Né? É sacanagem, né? 0%. O moleque já sai da barriga sabendo instalar software em computador. Né? Lá é assim. Os moleques são muito inteligentes. Aqui, a galera sai da barriga já com o quê? Com 38 na mão. Né? Mas, infelizmente, é uma realidade social nossa. Né? Expectativa de vida, escolaridade. E um outro muito importante, a renda per capita. O que é a renda per capita? A renda per capita é o poder de compra que a população tem. Mas subsistência familiar ou geral? Não, geral. Geral. Isso aí é por habitante. Como é que eu chego à renda per capita? Você pega o PIB de um país. A pergunta foi, isso é familiar ou geral? Pode ser familiar também. Mas geral, você pega o PIB de um país e divide pela população. Por exemplo, o PIB do Brasil foi de 500 trilhões de dólares. Eu divido esses 500 trilhões de dólares por 200 milhões de habitantes. 207 milhões para ser mais exato. Vai me dar uma renda de tantos mil dólares por habitante. Renda per capita. Beleza? Pronto. A partir de alguns dados. É só isso aqui? Não. Ele é muito mais profundo, mas esse aqui é o principal. Tranquilo? Aí vamos lá nas nossas questões. A questão de indicador social diz assim. O IDH é calculado em função da média de 3 componentes. Fertilidade, educação e renda do chefe do domicílio. É errado. Até porque a parada está no quadro. Se você tivesse errado, meu filho, vá para casa. Né? Ou seja, errado. E outra, chefe da família. Na atualidade, esse termo praticamente está em desuso. Até porque um casamento hoje é uma sociedade. Daqui uns dias você não vai ter mais certidão de casamento, vai ser um CNPJ. Né? Porque se a mulher não trabalhar também e o cara não trabalhar também, não vai não, filho. É uma sociedade de economia mista, verdade. Verdade. Sociedade de economia mista. Ah, e detalhe, viu? Dica para os homens. Meu irmão, você tem que botar lá num contrato de casamento, detalhe, a mulher tem que saber dirigir e ter habilitação. Porque você vai estar no lugar, ela, vem me buscar no açougue, vem me buscar no supermercado. Porra, quem é que aguenta isso? Agora, também tem uma inversão, tá?
Hoje, a mulher sai para trabalhar, é uma tendência também, e o homem está ficando em casa, cuidando da casa, o que é o sonho de consumo da minha vida. Né? Ficar em casa, meu irmão, lavando louça, assistindo HBO, ESPN, Sport TV, quem não quer? Não é não? Mas a gente vai trabalhar para isso. Final de semana, uma mesadazinha, uma cervejinha, tá bom demais. Aí no final de semana, o que a gente faz? Mulher, né? Amor, a minha mesada é semanal, que eu vou tomar minha cervejinha, não é verdade? Vamos lá. Essa foi a 25. Vamos para a próxima, então. A ordem do meu aqui está aleatório, mas tudo bem. Vamos lá. O indicador de renda do IDH é medido pelo Produto Interno Bruto, PIB, real per capita, em dólares, segundo o critério de paridade de poder de compra. Tá certo. É o PIB dividido pela população. Certinho isso aí. Belezinha? Tranquilo? Suave? Terminando aí indicadores sociais, a gente vai agora para geografia de Alagoas. Tem mais uma, né? Tá, desculpa. Eu que pulei aqui. Tem aqui mesmo. Tem mais uma de... tem que deixar as drogas, né? Vamos lá. Tem mais uma aí. O indicador de longevidade do IDH é medido pela esperança de vida ao nascer. E aí? Vou ler de novo. Vou ler de novo para não cometer um homicídio qualificado privilegiado. Tá? Meu irmão, eu estou estudando só a porra. Estou estudando muito. Aí o que eu tenho que fazer? Me amostrar. Né? Homicídio qualificado privilegiado. Se você não sabe, vá no Código Penal, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí, meu filho, eu não sou legislador. Eu não sou legislador para saber artigo, né? Mas é verdade. O ministro do STF está lá julgando. A Constituição está do lado dele? Para ele aqui, ó, olhar. Por que eu tenho que saber? Então fique na sua. Beleza? Vamos lá. A questão diz assim. O indicador... Galera, vou ler com calma. Com calma. O indicador de longevidade do IDH é medido pela esperança de vida ao nascer. Certo. Longevidade é o mesmo que expectativa de vida. E o que é esperança de vida ao nascer? É o quanto você vai viver. Ou não? Beleza? Exato. Pura interpretação. Expectativa de vida pode vir longevidade. Pode vir esperança de vida ao nascer. Eu pergunto, a esperança de vida ao nascer em Serra Leoa é alta ou é baixa? É baixa. Em alguns países da África, a expectativa de vida não passa ali dos 45, 50 anos. Por quê? Nós temos no continente africano o maior número de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Muitas crianças já nascem contaminadas. Beleza? Professor, eu interpretei da seguinte forma: o Japão, dos países que tem a maior longevidade do mundo. Isso. Tem a maior população do adulto se transformar em idoso. Mas no caso, eu entendi, não na questão, eu interpretei como se fosse natalidade, entendeu? Vamos lá. Então ele entendeu o seguinte. Porque no Japão nós temos uma expectativa de vida muito alta. Né? Tanto é que o Japão, para quem não sabe, aí é uma informação importante, como você me falou, o Japão tem o maior número de pessoas acima dos 100 anos do mundo. Mas, meu irmão, no Japão, tem que ser. O cara tem que viver 100 anos. Porque você passa a vida inteira andando devagarzinho, comendo peixe e alga e arroz, tem que viver 100 anos, filho. É ou não é? Agora aqui no Ocidente, a gente come fast food, McDonald's, fritura, né? Costelinha gorda com cerveja, picanha. Tem como você passar dos 60 e poucos anos? Impossível, né? Aí você disse que entendeu o seguinte, que entendeu aí taxa de natalidade, não foi isso? Basicamente isso. Ou seja, não entenda assim, filho. Não viaje. A questão é clara. Ela diz, o indicador de longevidade. Longevidade. O quanto o cara vai viver. Expectativa de vida. A expectativa de vida, ela é medida pela esperança, ou seja, a quantidade de anos que o cara vai viver aqui neste planetinha chamado Terra. É isso, e acabou. Por quê? Porque é. Porque a taxa de natalidade ela vai levar em consideração outros aspectos.
é o número de nascimentos no grupo de 1.000 habitantes. Aí tem todo um cálculo. Você quer saber isso? Não. Por quê? Porque você não está fazendo prova para diplomata. É para policial militar. É para dizer o quê? Para um mala de boné de abarreta, bote a mão na cabeça, querido. Não é verdade? Né? Mas é normal. Normal, normal.